Aleluia. Vamos sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão, meu irmão, que coisa tremenda, amém? Fala para o seu irmão, que coisa gloriosa. É quando o Espírito Santo de Deus move, amém? E Ele está aqui para mover em nossos corações e mover pela palavra dele também. É interessante porque essa semana, já tem algumas semanas que eu venho orando a Deus, e eu quero falar para você hoje sobre algo muito importante para você. Qual o seu propósito de vida? No final do ano passado, para esse ano, Deus falou comigo, o povo está sem identidade, o povo está sem propósito, o povo está sem destino e o povo não sabe a quem pertence. Eu falei, é isso, Senhor. Ele falou, agora você tem que mostrar para eles que eles precisam de ter a identidade que eu coloquei. Eles precisam de andar no propósito que eu tenho. Eles têm um destino, um futuro. E eles pertencem a uma igreja que eu comprei por um preço alto, sangue derramado. Amém? Eu quero que você fale para o seu irmão, meu irmão, você tem propósito. O que é um propósito, irmãos? O que é o propósito de vida? Eu fui fazer um curso, alguns anos atrás, lá no Havaí. Passei um mês, num curso de treinamento de liderança avançada. Lá tinha presidente da África ministrando, tinha primeiro-ministro, tinha médico, mas tinha pastor também ministrando. Tinha homens de negócios, dono de vários hospitais, mas tinha aquele pastor que estava lá na Índia, bem dentro das florestas da Índia, ministrando, e junto conosco. E um dia um dos ministrantes falou, o que é um propósito de vida? Eu fiquei pensando, e ele chegou e falou assim, olha, é aquilo que você não pode morrer sem fazer. Esse é o propósito da sua vida. Aquilo que você tem no seu coração, que eu não posso morrer, se eu não fizer isso, esse é o seu propósito. Então, amados, a igreja, você, crente, precisa de entender isso. Você tem que entender e viver um propósito. Tem que ter propósito para sua vida. Quem não tem propósito, vive de qualquer maneira. Qualquer coisa está bom. Não tem porquê, qualquer coisa está bom. Só que, quando nós fomos resgatados pelo Senhor, o Senhor colocou um propósito em nós, irmãos. Talvez você ainda não descobriu. Talvez você ainda não saiba. Mas para cada um de nós, o Senhor tem um propósito. Tem um propósito coletivo, mas tem um propósito específico, seu, pessoal. Sabe por quê? A palavra do Senhor em Provérbios 16:4, já está aí? O que fala aí? Pronto. Tudo que Deus fez e faz tem um propósito, tem um porquê, tem uma vontade por trás, tem uma missão. Tudo. Ele fala o que aqui? Tudo. Tudo significa o quê? Tudo. Vira para o seu irmão e fala, tudo nessa vida tem um propósito.
Vamos começar então pelo começo. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve, e viu Deus que a luz era, e fez separação entre luz e, chamou Deus a luz e as trevas, e falou o quê? A luz é, e as trevas, houve tarde, manhã e o primeiro. Então, o primeiro dia, Deus fez algo tremendo. Ele colocou separação entre a luz e as trevas. Não é isso? Sim ou não? E ele falou o quê? A luz vai ser dia. E as trevas vão ser noite. E ele continua. Vamos lá. Versículo 14. Ele vai dar um complemento nisso aqui. No terceiro dia, o Senhor fala: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. O sol, ele existe com uma finalidade, com um propósito. A lua existe com uma finalidade, com um propósito. E o Senhor fala aqui agora, o propósito do sol é o quê? Para iluminar o dia. Agora, é muito mais profundo do que isso. Porque sem o sol não pode ter plantas. Por quê? Porque os raios solares é que vão entrar nas plantas para que as plantas possam fazer o quê, Alex? Fotossíntese. A fotossíntese é que faz a planta crescer, é que faz adquirir estas coisas, irmãos. O sol tem um propósito determinado nessa terra que Deus fez. A lua tem o seu propósito. Qual é o propósito da lua? Fazer o quê? Iluminar a noite, mas também para quê? Determinar estações e tempos. Aí tem a lua minguante, a lua crescente, a lua nova e a lua cheia. Para cada um desses, os nossos antigos agricultores sabiam o tempo de plantar, o momento certo, como fazia, como não fazia. Por quê? Porque conhecia o tempo. Por quê? Porque o sol foi determinado para algo. Tem um propósito o sol. A lua tem o seu propósito. Então, tudo na terra tem um propósito. Gênesis 1, 26 e 27. O sexto dia. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou homem e mulher. Deus criou o homem com um propósito, irmãos. E qual o propósito que Deus fala aqui que criou o homem? Para quê? Para ele ter domínio, autoridade, poder, sobre tudo. Você vê que Deus coloca sobre o homem o poder sobre todas as coisas viventes que Deus colocou, que Deus fez. Você tem um propósito de vida. Deus não fez você por acaso. Ele fez você com um propósito. Ele fez você para você dominar. Cutuca seu irmão aí. Fala, domínio, irmão. Poder.
autoridade. Foi isso e para isso que Deus te fez. Para que você domine sobre todas essas coisas. Então, muitas vezes, nós não percebemos o poder que nós temos. Nós vamos entrar um pouquinho mais tarde. Mas vamos para lá. Coisas que o homem criou. Apareceu aí? Oi? Apareceu um teclado aí? Para que serve o teclado? Para quê, gente? Para trazer música, para trazer som, para trazer harmonia. Foi criado com um propósito. Não é de pegar ele, jogar no chão e quebrar ele, e ele vai fazer. Não. Ele foi criado para tirar som dele, para que o som saísse dele. Ele tem um propósito, pelo qual ele foi feito. O próximo, o que é aí? Rádio. O rádio tem um propósito, por que ele foi criado? Hã? Oi? Já está falando aí, né, Yasmin? É muito simples quando a gente vai, se você pesquisar e falar, para que serve o rádio? Para transmitir voz. Você sabia que tem a briga de quem que realmente inventou o rádio? Que tem um padre brasileiro que luta como se que ele foi o camarada que realmente fez o rádio. Irmãos, é muita inteligência, né? Eu fico assim assustado com a inteligência desse povo. Mas quem dá inteligência para o homem? Deus, então, deixa que o homem crie as coisas para o bem, irmãos. Quando Einstein descobre as coisas, quando Tesla descobre as coisas, quando esses grandes cientistas descobrem as coisas, não é para o mal, é para o bem. Só que a mente maligna transforma isso para o mal. Porém, tudo que vai sendo criado e que Deus dá condição ao homem para criar é para o bem. Deus não criou a cocaína para o mal, sabia disso? É um remédio. Porém, a mente maligna transformou em um mal terrível, que hoje tem causado um problema seríssimo. A maconha não é para ser mal, é para ser remédio. Quem toma que sabe, né? Porém, o homem com sua mente maligna, instigado por Satanás, faz com que isso seja mal, seja para o mal. Esses psicotrópicos que as pessoas acabam se drogando, não é para o mal, é para o bem. Mas tudo tem um propósito nessa vida. Tudo. Você nasce, você chega aqui com um propósito. O próximo aí, ó, quem gosta disso aí é o Evandro. Qual o propósito da abelha, Evandro? E aí, irmãos? A produção de mel. Mas, para mim, a maior ação, o maior propósito que Deus criou as abelhas foi para polinizar as plantas. Ela sai beijando nas plantinhas, levando, carregando, jogando, e vai colocando nas outras e vai fazendo, então, um papel que os homens tentam, mas às vezes não conseguem, quando é uma plantação muito grande. Como é que vai acontecer? Os passarinhos levam também. Então, tudo tem um propósito, irmão, né, em cima dessa terra. Até você. Hã? Principalmente você, né, irmão? Ninguém reclamou, só a Tulo. Então, olha bem, tudo foi criado com um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito definido. Provérbios 16, 4, quando fala aí, né? Foi o versículo
chave que eu peguei para começar essa ministração. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Eita, terrível. Então, as coisas nessa terra têm um propósito definido para o desfecho do que Deus quer, daquilo que Deus imaginou, que Deus pensou. Isaías 46:10 diz: desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Você não pense que as coisas estão soltas, que esse mundo, que esse universo está solto da maneira que eles acham que está. Não está, irmãos. Deus tem o controle de tudo. Parece que está um caos, mas o Senhor sabe a hora certa de mover as coisas e colocar no que Ele tem que fazer. Ele fala aqui, ó, meu propósito vai permanecer em pé. E o eterno propósito de Deus é qual? Ter uma grande família de filhos iguais a Jesus, parecidos com Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus, irmãos. Deus quer uma grande família, e essa grande família, nós fazemos parte dela, amém? Amém? Deus tem esse propósito no coração, Ele não vai deixar cair nunca. Em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação ou da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria porque Ele tinha algo no coração dele, na mente dele. Tinha um propósito para nós, seres humanos, para nós, filhos de Deus. Qual que é? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Olhe para o seu irmão e fala para ele, santo. Mas não é o santo do pau oco, não, é santo mesmo. Ele nos chama antes da criação do mundo. Então Deus pensou em você, irmão, antes de tudo isso aqui que existe. Antes de Gênesis 1, Ele já pensou em você. Ele já tinha você, Ele já tinha gerado você. E Ele te criou com um propósito muito claro, para que você fosse igual a Ele. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha que coisa tremenda. Então, de forma bem resumida, que nós podemos dizer que o propósito de vida é? Ele é como um objetivo em que você está disposto e motivado a focar todos os seus esforços para alcançá-lo. Então, tudo que você tem de energia, tudo que você tem de força, de vigor, você coloca à disposição para que o propósito da sua vida aconteça. É aquilo que você faria todos os dias com prazer para chegar na conquista mais importante de sua vida, mesmo que não fosse remunerado por isso. Então é aquilo que você vai falar, olha, eu não posso deixar de fazer. É um exercício muito forte, irmão, para a nossa cabeça, que eu fiquei 2 dias pensando, qual era o meu propósito de vida? Depois que esse homem chegou lá e me desafiou desse jeito. O que eu não posso deixar de fazer? Antes de morrer. Tem gente que fala, não, todo homem que é homem tem que ter escrito um livro, o que mais? Hã? Plantar uma árvore, feito um livro, feito o que mais? Ter filho, é? Ninguém fala isso muito, não.
Mas quando você pensa, para que você está vivendo? Pelo que você está vivendo? Qual a motivação da sua vida? Você realmente vive em função de quê? Se for somente para ganhar dinheiro, comer, vestir, depois dormir, você está vivendo uma vida muito abaixo daquilo que o Senhor tem para você. Porque o Senhor tem projetos para a sua vida. Sabe o que acontece? Que muitas vezes impede que você veja e você viva o projeto, o propósito de Deus para a sua vida? É você não se conhecer. É você não saber a sua identidade. Você não saber quem você é. Quando você não sabe quem você é, você não vai conseguir viver o propósito da sua vida. Identidade, fala para o seu irmão, identidade. Você precisa saber quem você é. E nós estamos falando bastante sobre isso, né? Porque é importante, irmãos. Porque o cristão que não sabe quem ele vai viver uma vida medíocre. Vai viver uma vida sem sucesso. Porque virão, sim, muitas tribulações sobre nossas vidas. Mas de todas elas o Senhor já nos livrou. Tudo que vem sobre nós e contra nós é para que nós sejamos o quê? Formados para o grande dia nós podemos glorificar o nome do Senhor. Então, muitas vezes nós temos uma visão o quê? Distorcida de quem nós somos. A visão distorcida é complicado. Quando temos essa visão distorcida de nós mesmos, provavelmente nós não vamos atingir nossa meta. Ou às vezes nem meta nós temos, não temos objetivo. Nós não vamos conseguir alcançar e determinar e terminar a nossa missão. Propósito de vida tem a ver com missão. Propósito de vida tem a ver com o chamado que Deus fez. Propósito de vida tem a ver tudo com aquilo que você se apropria enquanto você estiver aqui na terra. Visão distorcida. A visão distorcida não consegue ver direito. Quem tem problema de miopia aqui? Está com óculos aí? Como é que você está vendo, Eduardo? Tirei o óculos. Hã? Está vendo um ponto preto, né? Quem tem astigmatismo aqui? Problema. Quando você tira o óculos, o que você consegue ver, Pamela? Hã? Tira o óculos aí. Está vendo o quê? Só um borrão preto ainda, né? Visão distorcida, irmãos. Então você não consegue ver aquilo que realmente é. Então, quando você não consegue entender quem você é em Deus, a sua identidade, o que Jesus fez por você, o que Jesus trabalhou e conquistou para você na cruz, e você não se identifica com Ele na morte, na ressurreição, a sua visão fica distorcida. E muitas vezes você passa por dificuldades na sua vida por causa disso. Uma visão distorcida é uma identidade não conhecida. Anota essa aí, que essa aí sai agora. Você não vai se conhecer, você não sabe quem você é, porque a sua visão está distorcida. Você não alcançou aquilo que Jesus alcançou para você. Você não conhece o que Jesus realizou para você viver. Então nós precisamos de nos conhecer. Nós precisamos de ter uma visão realmente
integral de quem nós somos em Cristo Jesus. A sua identidade tem que ser, sua visão tem que ser correta. Então, se você tem uma visão correta, se a sua identidade está correta, você vai poder dedicar-se ao propósito que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, fala para o seu irmão, meu irmão, você tem que ter uma visão correta de você mesmo. Você tem que ter uma visão do que Deus tem para você. O propósito de vida que o Senhor tem para você. Pastor, como é que eu vou saber qual é o meu propósito de vida? Olha, você vai saber através dos seus talentos, dos seus dons, daquilo que você faz de melhor. E aí, então, o seu propósito vai sendo gerado em cima disso. Porque o que você faz de melhor, que aguça, que aparece mais, são que as qualidades, aquilo que Deus quer que você desenvolva. Além de ter o quê? O Espírito Santo que vai aperfeiçoar-nos naquilo que o Senhor já colocou em nós. Estava conversando com um pastor hoje, e ele é escritor. E então nós falamos dos dons ministeriais. E nós entendemos o quê? Que, na verdade, irmãos, Deus dá um dom para cada um. Às vezes não é para você escrever um livro, né? Mas tem gente que tem facilidade. Eu tenho um amigo que ele escreve 3 livros ao mesmo tempo, com temas diferentes. Mas é um dom que Deus deu. Ele tem que desenvolver aquilo que Deus deu. Então, o propósito de vida dele é ensinar, e o ensino através também de quê? Da literatura. Você nasceu para fazer isso. Nós podíamos pegar aqui muitas pessoas dentro da palavra de Deus. Por exemplo, a rainha Esther. Ela tinha um propósito de vida, porém ela não tinha entendido ainda. Sim ou não? O que aconteceu com aquela mulher? Ela era uma jovem muito bela, bonita. Teve como se fosse um concurso de beleza, não foi? E escolheram algumas moças. E ela foi uma das escolhidas. Dentre aquelas moças, ela caiu nas graças de quem? Não só do rei, mas também de quem preparava as princesas. Ela cai, então, nas graças do rei. Mas, ao mesmo tempo que o inimigo estava trabalhando o mal, irmãos, Deus estava trabalhando o livramento. Todo mal que vier contra você, Deus já preparou um livramento para você. Por quê, pastor? Porque era enquanto o diabo estava ali, tentando destruir o povo de Deus, Deus já tinha preparado uma moça para livrar aquele povo. O propósito de vida de Esther, irmãos, não era ser rainha. Mas, como rainha, Deus ia usá-la para livrar o seu povo. Então, muitas vezes, você está dentro de um lugar, você está ali, no meio de muitas pessoas, e você, às vezes, não está sabendo o que tem que fazer. Deus quer te usar onde você está. E, de repente, a Esther estava um pouco, o quê? Confusa dentro do propósito que Deus tinha para ela, e chega o mentor dela, chega a cobertura da vida dela, e dá uma direção para ela, e dá uma palavra para ela, e diz o que para ela? Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí? Não se orgulhe disso não, porque Deus, se não usar você, usa outro. Nós podíamos falar de outras pessoas, como Davi, como José.
Ninguém entendia por quê. Os irmãos não entenderam o porquê. Tentaram matar, mas aí o irmão mais velho fala, não mata não esse menino não, pai, deixa esse menino aí. Tramaram algumas coisas, levaram José, falaram, nunca mais nós vamos vê-lo. Porém, Deus já tinha falado com José e tinha falado com os pais estavam aguardando bem os sonhos dele. Principalmente a mãe, né? Geralmente a mulher é mais atenta a essas coisas. O sonhador. Passaram-se tempos, irmãos. E de repente, acontece um mal na terra. Qual era o mal? A primeira grande fome. E Deus colocou aquele rapaz para ser o mentor de uma grande estratégia que iria salvar a humanidade daqueles dias. Um dos maiores economistas que eu já vi é José. Estratégia. Agora foi ele que, porque ele era sábio, porque ele era... Não, foi Deus quem colocou no coração dele. O propósito que Deus tem para você, Deus vai colocar no seu coração e você tem que desenvolvê-lo e desenvolvê-lo bem. José, então, se torna o governador de todo o Egito, como se fosse o primeiro-ministro. E aquelas terras todas vêm para ele. E Faraó toma conta de tudo. E só ele tinha, pela estratégia que Deus deu, as coisas que precisavam para fazer. O propósito de vida de José estava se cumprindo. Moisés. Deus tinha um propósito de vida para Moisés. Qual era o propósito de vida para Moisés, irmãos? Libertar o povo dele. Ele nasce no momento mais difícil e complicado que Israel estava tendo. Porque era hora de sair para ir para uma terra nova. Era um momento de transição, queridos, aquele momento que Moisés nasce. Era um momento que ia fazer uma transição, que Deus estava tirando o seu povo para conduzi-lo para um lugar onde Deus já tinha preparado, o propósito de Deus para aquela nação. Israel tem um propósito e vai se cumprir, amém? E aí Moisés, então, nasce. Acontece tudo aquilo, você sabe, vocês estão já alguns careca de saber, né? Só que quando Moisés chega, confronta, Deus confronta ele, chama ele, fala com ele, mostra para ele, está mostrando um propósito. A visão que Moisés tem dele mesmo é uma visão deturpada, é uma visão turva, uma visão distorcida que ele tinha dele. Apesar de... Êxodo capítulo 3, versículo 11 diz assim, então disse Moisés, ele estava conversando com Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha o que ele tinha. Qual era a visão que ele tinha dele? Não sou ninguém. Não sou ninguém. Eu estava como príncipe, fui destituído, nem entre os judeus, os hebreus, entre os israelenses, eles me querem. Eu vim para o deserto, estou no deserto, estou morando e casei-me com a filha de um sacerdote que não é o sacerdote de Deus. E aí, irmãos, chega Deus e confronta e fala, agora você vai fazer, cumprir o seu propósito. Ele fala, eu? Quem sou eu? Ele não sabia quem ele era. Ele não tinha noção do que Deus tinha para ele. Ele não tinha noção do propósito de Deus para a vida dele. Será que você não está assim? E por isso está batendo cabeça por aí. Por isso você briga com você mesmo, briga com os outros, não dá certo o negócio, não dá outro, e você não está sabendo o que Deus tem para você. Você tem que descobrir o seu propósito. O seu propósito de vida, você tem que descobrir. Para que você possa viver bem e cumprir o seu propósito. Essa geração precisa de você. Se você não entrar no propósito que Deus tem para você, nós vamos perder muito.
Lá na frente ele fala de novo, no 4:1. Respondeu Moisés, de novo falando com Deus. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ele estava sendo ministrado por Deus, mas ele ainda estava incrédulo, ele ainda não sabia o que era para ele fazer. Ele não sabia o motivo dele estar nessa terra. Talvez você tenha algumas ideias, algumas coisas, você pensa, olha, dá para fazer assim, dá para a gente fazer, dá para eu fazer, dá para eu mexer. Depois você fala, não, você acha que é coisa louca da minha cabeça, não vou fazer isso não. Não vou fazer não. E pode ser que Deus está falando com você. Pode ser que essa fonte que quer abrir é para abençoar muitas pessoas, que vai jorrar para que coisas boas aconteçam. E continuou ele. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele continua insistindo com Deus. Agora, irmãos, Deus não desiste. Deus não desiste. Essa é outra pregação que eu estou preparando já. Na verdade, está preparado já para ministrar para você. Deus não desiste. Você pode desistir de você. Você pode desistir das coisas. Mas Deus não desiste de você. Nunca. Moisés insistiu. Olha que Deus falou com ele. Olha que Deus mostrou para ele. Olha que Deus falou para ele. Olha que Deus mostrou o propósito. E ele até o fim estava falando o quê? O que eu vejo de mim, Senhor, é isso aqui. Ó. O povo vai dizer, no fim ele fala o quê? Eu não sei falar direito. Sou meio gago. Minha boca é pesada. E Deus ficou nervoso com ele. Falou, rapaz, então tá, vou botar o teu irmão. Tu vai ser Deus, o teu irmão o profeta, a tua boca. E depois tem uma hora que Deus estava conversando com ele, Deus ficou tão nervoso com ele que Deus foi para cima dele para matar ele. Deus foi para cima para matar. Ainda bem que tinha a mulher que ele casou, uma neguinha que ele casou. Os negros se reclamam aí, o problema é seu, porque era realmente negra ela. Ela era filha de sacerdote. Ela correu, pegou e foi cortando os prepúcios e jogando para Deus. Ó, está aqui, senhor, está aqui, senhor. Não mata meu marido, não mata meu marido, não. Depois que Deus recebeu os prepúcios, Deus ficou tranquilo. Mulher, você já sabe, tem hora que seu marido vai fazer besteira. Mas se você entrar na frente em oração, fazendo o que Deus quer. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Além de edificar a casa, ainda salva o marido das mãos de Deus. Mas Deus queria matar Moisés, gente. Foi para cima de Moisés. O rapaz, tu não quer entender o teu propósito de vida, não. Quem sabe Deus está querendo te matar esses dias aí? Você não está entendendo o que Deus tem para você. Você está fugindo de Deus todo o tempo todo. Você tem que entender o seu propósito de vida, irmão. Não é murmurar. Não é reclamar. Não é ficar brigando. Não, irmão. O seu propósito de vida é servir ao Senhor com alegria, amém? Amém mesmo? O seu propósito de vida, olha o que Jeremias fala no versículo 11 do capítulo 29. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Plano de quê? Planos para quê, irmãos? Prosperar. E não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, destino. Deus tem isso para você. O propósito de Deus é te dar um destino, que você seja próspero. É propósito de Deus para você. Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, ó,
sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quer um propósito de vida para você? Que o Senhor coloque no coletivo? Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas que acontecem com você é para o seu bem, mesmo que você ache que é ruim. Interessante, não é? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora, tem uma clara vontade de Deus, que nós já lemos, vamos ler de novo. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade, este é o propósito de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenha da prostituição. Ele continua falando algumas coisas lá. Mas o que ele está falando aqui? Que o propósito de Deus é que nós sejamos o quê? Santos. Nos santifiquemos, irmãos. Santidade ao Senhor. Por quê? Porque nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, amém? E para o sacerdote tinha uma plaquinha que falava o quê? Santidade ao Senhor. Santidade é o quê? Separado. Você foi separado por Deus para Deus. A santidade é mudança no comportamento. É fazer aquilo que o Senhor chama. Nós vamos falar sobre santidade esse ano muito ainda. Porque é a versão do novo templo. Santidade. Então, propósito de Deus para sua vida? Santidade. Palavrão? Pensamentos impuros? Prostituição? Roubo? Santificação. Santificação. E a santificação, ela é o quê? Ela é passo a passo, degrau a degrau. Ela vai nos santificando. E o apóstolo ainda fala para o pessoal de Tessalônica ainda. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque esse é o propósito de Deus em Cristo para você. Em tudo murmurai, é isso que ele fala? Em tudo reclamar, é isso que ele fala? Em tudo dai? Irmão, por que tu reclama então? Por que tu murmura então? Por que tu xinga? Por que tu vai contra os outros? Por quê? Se o Senhor disse que em tudo eu tenho que dar graça. Ele nunca falou que ia ser fácil, mas ele ordenou que faça. É o propósito de Deus para nossas vidas. É o propósito de Deus para a nossa vida, para a tua vida. Dá um toque no teu irmão aí agora, fala, respira. Porque esse é o propósito de Deus para você. É o propósito da sua vida. Em 1 Pedro 2,15 diz, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Qual que é a vontade de Deus para você? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Que você faça o bem. Aí tem um ditado que fala o quê? Faça o bem. É isso aí mesmo. Não é? É vontade de Deus que eu faça o bem. Vontade de Deus para a minha vida. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, sim ou não? Então, vamos lá. Mas para que essa vontade aconteça, o que é que tem que acontecer? 1 Pedro 3,9 fala de novo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Vira para o seu irmão e diga, nenhum.
Para o outro irmão, diga: nenhum pereça. Sabe o que é perecer, irmão? Morrer. Acabar, findar, ir para os quintos. Ele não quer que nenhum pereça. Mas o quê? Senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora, se essa é uma vontade de Deus, para que se cumpra a vontade de Deus, para que é um propósito na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, o quê? Mateus 28, 19 e 20, e eu termino por aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A vontade de Deus é que nós sejamos esses proclamadores. É a vontade de Deus para a sua vida. É o propósito de Deus que você tem em você. E as outras coisas, pastor? Deus vai falando. É naquilo que é o seu dom. Se a Raimundinha parar de fazer o bem que ela faz, não é a Raimundinha. Hoje eu não sei como é que está, mas antigamente, Raimundinha, eu preciso de tirar um sangue aí. Ela vem aqui que a gente dá um jeito. Preciso de uma radiografia. Vamos dar um jeito. Preciso de uma... Vamos dar um jeito. Ela fez o curso errado, irmão. Ela fez advocacia, fez direito. Ela tinha que ter feito assistência social. Dá tempo ainda, né, Ramondinho, de fazer uma pós. Esse ano você vai aposentar e começa a fazer a pós. Deus precisa de pessoas como ela, mas ela é chamada para isso, irmão. Você começa a ver as pessoas, a gente começa a ver o quê? É o dom da pessoa, é o chamado, é o propósito de vida dela. Às vezes ela não consegue discernir. Aí Deus vem e faz. O propósito de Deus para Jacó, ele não conseguia ver. Mas a mãe viu. E ajudou ele. Então você vai olhando, você precisa de descobrir o propósito de vida para você. De uma coisa eu sei, não é para você ficar em casa descansando e tranquilidade. Não é. Nunca vai ser. Vou trabalhar, vou me regalar agora com o que eu já fiz. Aí a palavra de Deus diz o quê? Louco, não sabe que hoje à noite vou pedir a sua alma. Então, queridos, você tem que entender o propósito coletivo, nós colocamos um pouco, tem muito mais. Já passamos já do tempo que a gente disse que é. Mas você precisa descobrir o propósito de vida seu. O que você tem que fazer? Que Deus chamou você para fazer. É o seu propósito de vida. Graças a Deus que eu descobri rápido. Eu tinha tanto projeto para a minha vida. Mas Deus fala, não, você vai fazer isso. Pronto, eu parei. Falei, então vamos fazer, Senhor. E tenho buscado me dedicar a isso. Espero que eu morra nisso. Não vou falar como eu falava antes, que outro dia eu vi uma cena e achei ruim, porque os irmãos ficaram muito assustados, né? Falaram assim, eu quero morrer em cima de um púlpito, pregando. Outro dia eu vi na internet aí um pastor que estava pregando, de repente ele caiu e morreu. Imagina o trauma daqueles irmãos. Mas tem irmão que vai embora da igreja e fala, eu vou lá nada, vai que Deus me pega lá também. Qual o seu propósito de vida, irmãos? Vamos ficar de pé? Por favor.
Mas, pastor, o senhor falou, fez me confundir mais ainda agora. E agora? Irmão, então você procura um dos pastores, procura uma das pastoras, procura discipulador, discipuladora, e vai conversar. Vai orar. E vai descobrir qual é o seu propósito de vida. Alguns já foram colocados. Depois você pega essa pregação, que está aí vai estar amanhã já está hoje, né, Jéssica? Já está disponível já para você chegar em casa e escutar de novo. Aproveita e entra no louvor, se você não entrou aqui, entra no louvor que teve aqui, que o negócio foi do fogo, do poder. Deixa Deus falar contigo, irmãos, amém? Porque Ele quer que o seu propósito de vida se cumpra aqui na terra. Ele quer cumprir a vontade dEle na sua vida, pelo qual você foi formado. Naquilo que diz o Salmo 139. Quando você ainda era informe, Ele já estava escrevendo os dias da sua vida. Então o propósito para você é só Ele que sabe. Você tem que descobrir nele. Amém? Feche os seus olhos. Vamos deixar a nossa profetisa falar. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Que o Senhor possa, meu Deus, mostrar para cada um, Senhor. Oh Deus, o porquê de viver, o porquê de estar, oh Deus, nesse tempo. Podíamos ter nascido em outro tempo, em outras épocas, mas o Senhor escolheu esse tempo, esse momento, estas gerações, para que nós estejamos aqui, Senhor. Porque o Senhor tem algo para que eu e os meus irmãos possamos fazer. O Senhor tem algo, ó Deus, específico para cada um de nós, mas tem algo também como igreja, para que essa igreja, Senhor, possa mover no sobrenatural e trazer, ó Pai querido, a vida do Senhor. Trazer, ó Deus, o mover do Senhor. Sermos, ó Deus, um povo que vai trazer, Senhor, a Tua glória, que vai mostrar, ó Deus querido, para eles os Teus propósitos, que vai mostrar, meu Pai querido, quais são os seus desejos. Senhor, que vai mostrar para eles o futuro. Senhor, traga, ó Deus, entendimento, conhecimento, Senhor, para cada um de nós, do propósito de vida, para que nós possamos, ó Deus, querido, viver em alegria, sabendo, ó Deus, que vamos viver na plenitude do que nós somos chamados para vivermos. Que tremendo, Jesus. O Senhor sabia qual era o propósito de vida do Senhor aqui nessa terra. Mesmo assim, o Senhor foi abalado naquele momento difícil, quando o Senhor estava ali clamando, chorando, sabendo que a hora estava chegando. E ali, ó Senhor, o Senhor fala, se o Pai pudesse afastar aquele momento difícil, que afastasse. Mas Ele diz, Senhor, cumpre o Teu propósito na minha vida, porque foi para isso que eu vim. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor teve entendimento completo do Teu propósito, Senhor. O Senhor cumpriu o Seu propósito. O Senhor nos chama nesses dias para que nós possamos cumprir o